Fala, criatura que segue a minha vida geek, eu sou Cláudia Sardinha e agora vamos jogar um playtest do jogo Spiderweb. É um jogo estilo truco. Conhece? Daqueles de carta? Pois é. Só que com o tema do Homem-Aranha. Muito bacana, muito divertido e super rápido de jogar para de 2 a 6 jogadores. Vem comigo assistir esse vídeo. Quem criou esse jogo é o mesmo quem criou o Apagão, o Gustavo Ah, Barreto. entendi. Como é que foi conseguir os direitos para poder fazer esse jogo? Ou ele é uma tradução? A Bucaneiros é uma editora e ela entrou em contato com a Disney, né? Aham. Pra conseguir os direitos da Marvel pra fazer alguns jogos. Tanto que, assim, ela tem o Spider-Web, ela tem o Marvel Battlegrounds, que já lançou também, e tem o Comic Hunters. E ela tem os direitos durante X anos pra fazer jogos voltado a um público 14 anos ou mais. Então vai vir Interessante. mais jogos pela Bucaneiros, entendeu? Os próximos anos aí, próximos meses, entendeu? Vai ter mais também. Muito E os legal jogos não isso. são, não são só jogos assim, a gente só coloca uma capa, né? Eles estão fazendo o jogo muito bem, estão desenvolvendo jogos legais, estão pegando game designers bacanas, entendeu? Tendo uma produção, arte, entendeu? Muito da arte é do banco de imagens da Marvel, que a Marvel disponibiliza um zilhão de imagens, né? Uhum. Que vem de quadrinhos e tudo mais. Mas eles estão caprichando bastante, então vamos ver o que que você acha desse primeiro aí. Mas também tem o Comic Hunters e o Marvel Battlegrounds que lançaram, né? Jogos um pouco Aham. mais densos. Esse aqui que você vai jogar é um jogo mais leve e tal. A gente Ah, já tá. tava brincando aqui que chama o truco do Homem-Aranha, né? Do jeito que tá aqui, a gente tá com o Guilherme jogando com o Fábio, a Priscila jogando com a Cláudia, certo? Show. Mas é o que? Dupla, isso? Isso. Ah, show. Olhando aqui os componentes que estão na mesa, esses cubinhos coloridos eles são só ilustrativos para indicar a cor do jogador, então não influencia no jogo, tá? E esses discos preto e branco também são para identificar os times, então é aí que a gente identifica aí o branco com o branco e o preto com o preto, Show. certo? Certo. Então esse é o começo, tá, do setup. O jogo, o Marvel Spider-Web, ele é um jogo que ele roda em 16 rodadas, tá? Então, Ok. cada um aí tem 16 cartas. Os decks, eles são iguais, então a gente tem aí até 6 decks exatamente iguais de 16 cartas. As cartas não se repetem dentro do deck, né? Hum. Elas são numeradas de 1 a 16. Eu já vou mostrar para vocês alguns detalhes das cartas. E o objetivo do jogo é o time que capturar mais personagens, sejam heróis ou vilões. O time que tiver mais personagens capturados no final do jogo vence o jogo, Legal. tá? Então, basicamente, esse é o contexto do jogo. Ele pode Certo. ser jogado em 2 jogadores, em 4 ou em 6, tá? Então é sempre em times, desde um time individual, né, vamos dizer assim, né, 1 contra 1, 2 contra 2 ou 3 contra 3. Ah, legal. Então, sempre jogando em times. Bela arte também delas, hein? As artes elas são do próprio banco de imagens, né, da Marvel, né? Como o Ah, Fernando sim. falou, a Marvel ela é bem rigorosa com isso, né? Então, além do fato de você ter a licença para ter o jogo, você não pode simplesmente dizer que vai desenhar o Homem-Aranha do jeito Sim. que você achar que tem que ser, né? Então, Pode crer. algumas imagens são sim desenhadas, né, pelo ilustrador contratado, né? Mas tem que ser aprovada pela Marvel. Mas a grande maioria são imagens originais deles. Acompanhe aqui minha mãozinha branca aqui. Eu vou falar Ok. primeiro aqui da carta do Homem-Aranha, tá? Todas as cartas elas têm uma estrutura parecida, tá? Então, no canto superior esquerdo, você vai ter um número de 1 a 16. Esse número é a iniciativa dessa carta. Ou seja, quanto menor é o número, mais rápido é esse personagem, então ele vence na sequência numérica, ele vence os demais participantes, né? Então quem tiver o menor número na final da rodada, vence aquela rodada, certo? Do lado você tem o nome do personagem e embaixo do número você vai ter um símbolo aqui no caso do Homem-Aranha, de uma aranha, Uhum.
que indica os heróis. Esse jogo a gente tem 2 heróis e 14 vilões. Então, os heróis são identificados por essa aranha e os vilões são identificados pelo Duende Verde. Ok. Certo? Embaixo aqui da arte, algumas cartas vão ter um quadro azul com uma seta branca para baixo. O que isso quer dizer? É uma habilidade instantânea. Ou seja, na hora que você coloca a carta em jogo, você executa essa habilidade. A execução dessa habilidade ela é obrigatória, a menos que a carta indique que é opcional, que você faz se você quiser ou se puder, tá? Além disso, embaixo, algumas delas têm também um quadro amarelo de condição de vitória. Tem um troféuzinho indicando que é a condição de vitória dessa carta. O que isso quer dizer? Que as cartas que não possuírem essa condição específica de vitória, ela simplesmente ganha se o número dela for o menor dentro daquela rodada. Uhum. Se a carta tiver, além do número, uma condição de vitória, ela precisa atender os 2 critérios para ganhar. Ela precisa ser o menor número e atender a condição de vitória. Então, o Homem-Aranha, por exemplo, ele sendo o número 1, ele ganharia qualquer rodada. Então, existe uma condição de vitória para ele, que é não haver nenhum vilão em Nova York naquela rodada. E aí eu já explico o que quer dizer Nova York. E o que quer dizer docas, que aparece aqui na área, a área azul do Homem-Aranha, que é a habilidade instantânea dele, que é capture as docas e todos os vilões em Nova York. Exceto o Chacal, que é imune à habilidade do Homem-Aranha. Exato. Isso aí. Então, assim, Nova York no jogo é toda essa área que a gente tá aqui entre os jogadores, tá? Tá. E o centro dessa área, então a área de jogo onde você vai baixar as cartas é chamada de Nova York. E essa área central, onde tem essa carta das docas, é a área portuária de Nova York. Então são as docas, tá? O que são as docas? Elas são como se fosse uma espécie de pilha de descarte. As cartas elas ficam ali, as que são enviadas para as docas, né, por algumas habilidades de outros personagens, elas ficam ali, elas não são de nenhum dos times e ficam inativas. Então, em algum momento você vai ter cartas que vão enviar personagens para as docas e cartas que você vai resgatar cartas das docas e colocar no seu monte de cartas capturadas. Como, por exemplo, a carta do Homem-Aranha. Ele captura tudo que tiver nas docas e os vilões de Nova York, exceto os que são imunes a ele. O exemplo de um vilão aqui seria o Duende Verde, que é a carta do lado. Então a única diferença é essa indicação do símbolo do Duende Verde aqui do lado, embaixo do número dele. O exemplo do Duende Verde é que ele não tem uma habilidade, se vocês olharem, ele só tem uma condição de vitória. Tá? E existe um outro tipo de vilão, que no exemplo aqui é o Dr. Octopus, que além do símbolo do Duende Verde, ele tem esse número 6 embaixo, que quer dizer que ele faz parte do Sexteto Sinistro. E a habilidade, né, a condição de vitória dele é que hajam naquele momento, naquela rodada, 3 ou mais integrantes do Sexteto Sinistro em Nova York. Então, seriam outros personagens com também número 6. Exatamente, como por exemplo aqui o Kraven, o Mistério, Ou até outro Dr. Octopus. outro Dr. Octopus, outro Homem-Areia, enfim, você pode ter várias, tem que ter pelo menos 3, contando ele. Então seria ele e mais 2, tá? E um último tipo de habilidade que você tem aqui no Chacal, por exemplo, diferente da do Homem-Aranha ou da grande maioria dos personagens, que é essa setinha para baixo indicando que é uma habilidade instantânea, essa daqui ela é um escudo, que ela é uma habilidade passiva. Isso quer dizer que enquanto essa carta estiver em jogo, ela é imune a sua habilidade está ativa. Então ele vai ser imune à habilidade do Homem-Aranha o tempo todo enquanto ele estiver ativo, seja em jogo ou seja nas docas. A habilidade, entendeu o conceito de habilidade passiva e habilidade instantânea? Uhum. Uhum. Beleza.
A habilidade instantânea ela só acontece na hora que você desce a carta. O que vier depois dela segue o jogo e essa habilidade é ignorada, tá? Um outro detalhe importante. Se duas cartas iguais forem baixadas por jogadores diferentes, quem baixou primeiro a carta, e essa carta, né, igual for considerada a vitoriosa daquela rodada, quem baixou a primeira vence a rodada, tá? Então, se tiver empate, o primeiro que baixou a carta vence. Ele é basicamente isso. Então, a ideia do jogo é que vocês podem se comunicar entre vocês. Não tem, é como se fosse uma partida de truco, né? O exemplo que a gente falou antes. Vocês podem se comunicar, podem falar, vocês só não podem dizer o que vocês têm na mão. Uma dica, né? Uma habilidade interessante, né, nesse jogo é você contar as cartas, né? Então, você sempre tentar memorizar o que os seus adversários já usaram, o que eles não usaram, para você armar suas estratégias aí nos combates. Nossa. A gente começa com esse bolo e esse bolo vai se desgastando até a gente ficar sem carta nenhuma, é isso então? Exatamente. Você vai A gente tem começar... 3 cartas na mão, né? Isso, vocês vão começar com as 16 cartas no deck, cada um vai comprar 3 cartas, e em cada rodada você baixa uma carta. E em Já compra seguida, outra, né? assim que você baixa uma carta, você já compra uma carta. A única diferença numa partida, como curiosidade, numa partida aí com 2 jogadores, ao invés de você ter 3 cartas cada um, cada jogador fica com 5 cartas e joga 2 vezes. Então você joga uma carta, o adversário uma carta, depois você joga de novo e o adversário joga de novo. E aí, quando acaba a rodada, você compra 2 cartas para repor a mão. E uma coisa sobre a estrutura das cartas, vocês vão reparar isso durante o jogo, quanto menor o número dela, mais relativamente fracos são os poderes, exceto o do Homem-Aranha, porque por motivos óbvios, né, que ele é o personagem principal do jogo, mas quanto maior o número, os poderes vão ficando mais fortes, porque a carta ela é mais fraca no número, então consequentemente ela tem um poder relativamente mais forte para te ajudar de alguma forma, né, para não ser uma carta inútil no jogo, né. Então a gente pega 3 cartas pra mão, certo? Exato, vocês vão pegar cada um 3 cartas na mão. Vocês vão ficar sempre com 3 cartas na mão. Então, aí a indicação do primeiro jogador é quem mais recentemente assistiu um filme do Homem-Aranha ou leu um quadrinho dele. Só colocar sua carta na mesa. E aí em seguida você executa a ação dela. Caso é passivo, né? No caso ela é uma habilidade passiva. Você pode deixar a carta mais no meio, mais em frente à tua mão, enfim, você coloca em qualquer área. É bom deixar em frente assim pra saber qual é de quem, tá? Agora é preciso. E aí você já compra mais uma pra ficar com as 3 na mão. Então, eu tô com uma dificuldade de entender, mas o que fala nas cartas, entendeu? Eu tô lendo todas as minhas aqui, eu tô meio perdida ainda. Aí você tá com dúvida com relação ao que uma Ao habilidade... texto. Isso, a habilidade dele, eu achei que ficou bem confuso. Eu li várias e fiquei perdida. Aqui no truco eu deixei pro meu parceiro tentar resolver a rodada, não é isso? Exatamente. Você jogou bom. Eu vou jogar essa daqui, você me explica o que ela faz? Porque eu li e eu não entendi. Vamos lá. Essa carta do Abutre, ela é o seguinte, a habilidade dele é que você pode, né, colocar essa carta em cima de outro vilão, o mais próximo, o mais correto seria de um vilão de alguém da sua equipe, para ele defender essa carta. Então você vai fazer isso aqui, vamos supor que o lagarto aqui fosse da sua equipe, você vai colocar ele aqui e ele tá defendendo o lagarto. Ou seja, se o seu adversário usasse, por exemplo, o Venom... Ou o Homem-Aranha, né? Ou o Homem-Aranha... O Venom, por exemplo, a habilidade dele seria de pegar uma carta e jogar para as docas. E ele quisesse colocar o lagarto nas docas por um motivo específico do jogo... Ele não ia conseguir, ele ia pegar o Abutre e jogar para as docas. O Abutre ele serve, vamos dizer, de escudo para outro vilão.
Você explicando deu muito bem pra entender, só que na carta você lê, você não entende isso. Eu não sei se só eu tive essa dificuldade, mas lendo ela você não entende. Acho que você pode deixar essa, porque eu não tenho uma outra, não dá pra Sim, jogar mas agora no não. caso aí, então, ela não botou em Tá cima ganhando de ninguém, pelo número. não tá fazendo o efeito, é isso? Ela não tá Isso. fazendo o efeito, isso, porque Beleza. essa, Você não é então, no obrigado caso, a fazer ela o efeito, tá? ganhando como a eu te iniciativa. falei, Tá isso, ganhando Tem como, que entrar fazendo o efeito, tô ligado. como eu falei, essas algumas cartas você não é obrigado a fazer. Tá escrito aí, você pode sobrepor, Sim. então ela não é obrigada a fazer. Ou não tem carta em Nova York que Exato. ative o poder, né? Exatamente. Então, nesse caso agora, a Priscila tá ganhando com a iniciativa 14. Certo. Eu vou fazer uma jogada aqui, meu parceiro. Como provavelmente a gente vai perder essa. Eu vou jogar o Duende Macabro. E eu vou jogar a sua carta nas docas. Porque aí, se elas ganharem, elas não ganham essa carta. Ah, boa. Você pode E a Entendi. minha iniciativa é 9 e fica pra Sardinha Peraí. resolver. Você pode escolher uma carta de sua equipe. Da sua equipe. Mandá-la É, pra doca. esse é um exemplo para uma pergunta que acho que o Fábio fez, né? Sempre você ganha 4 quando ganha, né? E nesse Então, caso, nós também levaríamos as 4. Se por acaso Exatamente. Se por É, acaso exato. agora, se ela não ganhar essa rodada, vocês também não receberiam a carta. Recebe Tá. 3. Eu tenho uma carta aqui. Hum. Você sabe todas as de cabeça? tem da tabelinha aqui do Tem a lado. tabelinha, Não, mas assim, me diz aí qual é. Ou o número, sabe? Fala que eu. Assim, você pode escolher as cartas com que vai repor sua mão. Reembaralhe seu monte de combos Uhum. em seguida. Mas aí eu jogo na mesa e aí eu faço o quê? Essa Você faz carta o é o efeito. seguinte. Essa carta é o seguinte. Ela é muito mais simples de executar pessoalmente do que no Tabletopia, né? Entendi. Mas basicamente o que você tem que fazer ao invés de você comprar a primeira carta do baralho para repor sua mão, que seria o padrão de se fazer, você vai escolher qualquer carta do seu baralho. Então você tem aqui 13 cartas no seu baralho. Sim. Você escolheria uma Sim, e mas- embaralha ele então, em seguida. Mas eu faria o seguinte, eu teria que jogar ela na mesa agora e usá-la. Isso, você Isso. joga ela na mesa e aí ativa a habilidade dela. E aí na hora de retomar sua mão, ao invés de você comprar a primeira, você escolhe qual é a carta. Eu acho que eu vou fazer uma zoeira aqui. Opa, Vou... beleza, E mandou aí nós o vamos Duende levar. Macabro. E aí vocês ganham a rodada com o Venom de iniciativa 7. Isso. A ideia E é aí a gente junta aqui, né, as duas cartas, né? E vamos lá. Opa, juntou. E aí eu vou colocar aqui do lado. tá, beleza. 2 pontos. Então, Nesse caso, Serginho, só como dica, né? Você poderia não ter usado a habilidade do Venom. E aí você ganharia meu Duende Macabro também e marcaria 3 pontos. Entendeu? Ah, tá. Eu não sabia. Eu achei que eu tinha que usar. Eu confundi. Eu também entendi que era obrigatório. Não, é opcional. Que eu saiba, né, Ricardo? Então, tem uma. Eu vou dar mais uma olhada no manual se eles revisaram isso. Eu tenho aquele. Eu vou olhando isso enquanto vocês jogam. Mas até o último treinamento elas eram obrigatórias. Agora todo mundo tá com 3 cartas, né? O marcador passou pro Guilherme e agora Já tá ele começa feito. a rodada. Uma informação importante aqui sobre as docas, as cartas elas sempre ficam assim lado a lado, tá? Uhum. Porque vão ter cartas em que você tem que saber o que tá na doca pra tomar alguma ação. Então as cartas não ficam empilhadas, elas vão ficando assim, uma do lado da outra. Entendi. Bom, sou eu agora, né? Ele já jogou. É. Então o Rhino que ele jogou, ele é imune a habilidades de vilões. Mas isso aqui E não é agora... habilidade, isso é uma condição. não, exato. Nesse caso do Duende Verde, ele tá ganhando agora. Porque ele é iniciativa 2 e não temos nenhum herói em Nova York. Agora sou eu, né? Isso. É. Alguém conhece uma musiquinha aí do Homem-Aranha? Mandou o Miranha. Então O bom é que a agora... gente já ganha umas cartinhas aqui. Isso. Não, mas falta Captura a tudo. Priscila jogar, né? Não, mas Peraí, é a habilidade inicial, né? Só pega Só que, ele já pega o tudo. lagarto não vai, né? Porque o lagarto,
ele é imune à habilidade dos heróis. Então Mesmo ele nas fica. docas, tá? Então o outro vai, isso aí. Ah, ele vai Beleza. se tiver algum vilão que capture agora. Aí agora, por enquanto, o Aí, Homem-Aranha tá Priscila. ganhando. Tá. Agora a Priscila só precisa colocar um vilão e ela mata o Homem-Aranha. É. Certo. E aí Mas ele- foi bom. Qualquer vilão mata ele? Não, ele não vai ganhar a É, rodada. exato. Qualquer vilão. Qualquer Porque a vilão condição de vitória dele é não ter vilões em Nova York. Em Nova York. Se você colocar qualquer vilão, você acaba com a condição de vitória. E aí, como tua carta vai ser a única, além dele, em jogo, Aham. você que Aí, por ganha. exemplo, eu choquei essa. O que essa faz? Meu pai me explicando carta Tá por bom, vamos lá. Ah, é o holograma, falta explicar isso. O mistério é o seguinte. Ele. O que ele entende como holograma? Hologramas são cartas repetidas. Então, Em Nova York. Em Nova York, exato. Então, o que acontece? Se alguém tivesse. Se você, por exemplo, a Cláudia tivesse colocado um Homem-Aranha e o Fábio colocou outro Homem-Aranha, Isso. você pode usar a habilidade dele para colocar só a da Cláudia nas docas, só a do Fábio nas docas ou as duas nas docas. Então, entendi. ele pega imagens repetidas, ele não sabe qual é a verdadeira e você escolhe um para eliminar ou elimina os dois. Na anterior, se eu fosse a última a jogar, eu poderia eliminar os dois Once e ganhar, que nem Isso. tava os dois Isso. Homem-Areia lá. Os dois Ah. Homem-Areia. Exatamente. Então aí agora você vence essa rodada, porque você acabou com a condição de vitória do Homem-Aranha. Então você Então. ganha essas duas cartas. Ah, Homem-Aranha jogou spray nele. É ruim ser o primeiro. Pois é. É tão legal seu pé. Você fez É o pri- todo mundo. Nesse jogo, ser primeiro é a posição mais ingrata. É. Igual no truco lá. Uhum. Ah, gente, eu vou. Acaba sendo um estilo, Eu né? vou fazer o seguinte, ó. Não tenho nada que eu possa fazer, não. Então eu vou jogar o camaleão e copiar essa. O camaleão copia qualquer Ele copia as habilidades. de Nova York ou das docas e ele tá copiando aqui do lagarto. Imune à habilidade de qualquer herói. Beleza. Então, E ele aí, tá agora o camaleão ele tá imune à habilidade de heróis. Isso. Pera aí. Lembrando que ele só copia a habilidade, tá? Ele não copia a iniciativa, tá? né? Pois é. Então ele continua sendo uma carta 16. Priscila, aí, você tem que salvar, hein? Eu tô vendo isso. Cara, eu não sei se eu tô fazendo a coisa A certa, minha mão tava muito ruim. mas eu vou jogar esta aqui, sei lá. Confia no coração das cartas. Ótimo. Confia no coração. É Yu-Gi-Oh! Eu tô assistindo. Ah, eu acho que se você tiver um Homem-Aranha, Priscila, eu acho. É agora. Ó, A minha aposta era que não tivesse. Então espera aí, agora ela baixou o Homem-Aranha. A primeira coisa que ela faz é capturar o rei do crime pro bolinho aqui Opa. dela. É por pro outro. favor. Isso. Ela não vai capturar nem o lagarto e nem o camaleão, porque o camaleão tá com a habilidade do lagarto. Tudo bem. tá imune a heróis. É, Então, por enquanto ele tá aqui. isso. Essa é a hora que uma tinha que E- escapar a outra, né? Falou, E olha, joga. nesse momento, quem tá ganhando é o camaleão 16. Sim. Verdade. É, Putz, então acabou. então é truco. É truco mesmo. Eu vou Agora é ganhar de com o tudo. Dr. Octopus, que eu acho um pouco difícil ganhar com ele. De ter 3 do sexteto, então eu vou jogar ele pra gente ganhar com ele aqui. Hã? A gente ganha essas 3 cartas. Mas peraí, E aí, se eu tiver- peraí. Ah, não. Você não Peraí, ganha, não. Você não É tem verdade. Pera aí. Não tem ninguém do Desculpa. sexteto. sexteto aqui. Tem que ser a Desculpa. condição de vitória primeiro, né? É. Era essa Isso. carta que eu ia jogar. Aí, gata negra. No caso, nem faz diferença aqui eu sobrepor, né? Porque ela Essa, é imune. essa habilidade da gata negra. Isso. A habilidade da gata negra é o seguinte: você vai sobrepor ela a outra carta qualquer que esteja em Nova York. É do Homem-Aranha, né? Porque a outra Exceto tá dela. imune. E essa carta ela perde a habilidade e a iniciativa dela, independente do número, vira 17. Então a gente ganha com 13. E aí vocês estão ganhando agora com 13 contra 16. Não, mas o meu é Cê- imune à habilidade de heróis. Então, Isso.
Mas ele não usou contra você, ele usou Ah, o mas eu Homem-Aranha. É o ele pode Homem-Aranha. pegar a minha carta? É porque a Nossa, cara. gente ganhou a rodada. Não é uma habilidade que eu tô ganhando sua carta. Entendi. Ele não tá usando uma habilidade pra pegar sua carta, ele tá usando a vitória da rodada. Então foi um número 13 contra um número 16. Eu tinha entendido igual a Sardinha. Como tá lá na Docas, não ia poder também. É que a do Homem-Aranha, que é a habilidade de pega das docas, né? Isso. Entendi Captura. igual a Sardinha. Gente, vocês estão arrasando com a gente. Aí compra a última carta aqui, né? Compra a última e a Priscila Vai começa. Isso. Pô, Agora Só na vocês- cara mesmo. Agora vocês compram as últimas cartas e aí jogam as Essa até aí, acabar as essa é 3 boa que aí, ó. estão. Não, Não, tá 19 a 32. Ah, que ele tá, fez? 19 e 32. Ué, o Rei do Crime foi pra Docas? É, porque ele Venom. mandou, escolhe uma carta, Nova York, mais Caraca, mano. Mandou o Venom e o Venom levou o Rei do Crime pras docas. Que estratégia. Estratégia. Então, Cara, se você quer saber, dá medo até de jogar uma carta e prejudicar a vitória ou a derrota. Tá louco. Ficou melhor esse marcador de primeiro jogador, hein? olha, Ficou bonito. vou fazer isso mesmo. Pronto, ela vai pras docas. E pronto. Ela e aí usou a habilidade dela pra mandar. Ela mesma pra... Manda bala. É isso? Beleza. Tá ganhando? Isso. Ganhamos 2 pontos aqui. Tá. E aí agora é o Guilherme que começa. Primeiro jogador. Cara, eu tô com um zap na mão, mas tem uma carta da Sardinha que vai me ferrar. Uma carta? Qual é? Eu sei que você tem. Então vou jogar mistério. Como que é? Mandou um mistério. Custa 8. Como é que você sabe as cartas que eu tenho? Você tá anotando, é? Não. Pode contar. Esse jogo, se você contar, é uma oportunidade. Seu jogo é de contar Como é que carta, você consegue entendeu? contar, gente? São E você- 4 pessoas jogando. Também não contei nada. Eu não sei nem as cartas que eu tenho. É memória. É uma específica É, só. Que eu sei. Na verdade é o seguinte, você tá, precisa contar. falando, Você precisa já contar. entendi. Priscila, Oi. você tem carta desse tipo aqui? Que ele botou? Não sei. Com o número 6? Sexteto. Com o número Ela que é do 6? sexteto. Tipo do sexteto. Faz sinal do zap. sexteto? Fala o sinal do zap. Ah, não tenho não. Liga o webcam, hein? Passar o zap. Então ele não vai Sinal. adiantar nada porque... É, mas você sabe que a galera combinou no outro jogo, acho que era o Interceptor, de fazer sinal de palavra, né? Tipo, lógico que aqui é um monte de jogo, mas o pessoal fazia algum Sim. sinal de palavra, de falava alguma coisa e era a palavra que era o sinal, né? E Legal. as outra Então eu equipe vou não jogar esse sabia. aqui, ó. Aqui a gente fala na cara mesmo. Fala na frente de todo Você vai mundo. ficar com 17. Obrigado, Sardinha. Você tinha que descartar essa carta. Bom, e se eu jogar agora o Octopus, eu levo, é isso? Ah, não, a condição dele é. Não. Não tá ganhando. Não, aí. Ixi, então. Quem tá ganhando agora é a Gata Negra. E se eu jogar a carta minha em cima do dela aqui, assim, por exemplo? Aí é a sua. Não, mas você não falou não que vai. vale o primeiro? Pera. O primeiro Não, que botar não a pode, carta. porque o poder da Gata Negra, ele não se aplica à Gata Negra. Ah, tá. Então não Ah. pode. Então, peraí. Ô, parceiro, Oi? queima essa daí. Não tem jeito. Queima essa daí. Entrega essa rodada. Ah, você tem sexteto aí? Não. Mas queima essa daí. Não, então Vai beleza. por mim. Vai por mim. Entrega essa que a outra é nossa. Olha. Eita. Ô, Priscila, a gente já ganhou. Vou chocar o Chacal. Não, mas. Eu tenho que chocar esse mesmo. Ah, tá. Eu ganho se tiver um ou mais heróis heróis. Nova York. Então, Aham. Dois. vocês ganharam. Leva tudo. Leva 4. Leva 4. Levaram as Eu não quatro. sei como a gente. Não, depende da sua carta. A minha é uma porcaria. Não, aqui tá feito, filho. Se eu não contei tenho- certo, olha, a eu gente não ganhou tenho essa como rodada. ganhar. Eu não tenho como ganhar. Ó, eu vou acabar ajudando ela aqui, ó. Chegou a- Ó, mais um membro do É, por isso que eu sexteto. perguntei do sexteto, que senão eu queimava ele agora. Tá tranquilo, tá tranquilo. Agora é a Priscila que joga. Ela não tem também, que ela falou que não tem. Eu Epa, tenho Venom. Venom. pera aí, Venom tá aqui. E aí o Venom você pode mandar
vai mandar uma carta pras docas, certo? Tira uma e joga pra docas. Qualquer uma, né? Manda Vai mandar embora. Agora é você. Truco. Essa aqui é pra ganhar. Você tava guardando. Eu nem lembrava, mas É, é. nóis. Não Eu sabia tem que você nem- tinha por isso a gata que você queria negra, que ele Sardinha. queimasse. Eu sabia que você tinha gata negra, Sardinha. Por isso que eu falei, ela tem que tirar essa gata negra, porque aí é uma rodada garantida com essa minha. Ah, entendi. E aí agora. Eu tava esperando ela jogar a carta negra pra jogar o meu tu. Por isso que eu falei, Chacal. Fábio, pra você jogar a gata negra lá. Porque se você joga a gata negra agora, você me Aí ferra. a condição de vitória ia. Você me ferra Nossa, ali. vocês arrasaram a gente. 37 a contra 23. Nossa. É que É nem eu falei, é interessante, um cara, mas truco uma mesmo. pessoa sem memória como eu. Eu Ah, gostei, mas isso foi- daqui. Eu me perdi muito no texto da carta, É, que eu e- falei que eu não entendia de jeito nenhum. Teve uma rodada que eu perdi por causa que eu não me atentei a esse amarelo aqui, a condição dele. E fui só pelo eu quatro. confundi esse lance. Você vai Na olhar. verdade, você tem que saber usar a carta no momento certo. Já sabe valor que vai ser anunciado esse jogo? Já- É R$ 95. Legal.